Think I'll leave it all behind. I don't wanna wake up and let my dreams die. This moment I'm making mine. Don't tell me I'm wasting time. I'll show you what I'm made of. And give my dreams life. I'll put it all on the line. Just like I'm young, wild and alive. Cause fear's not part of the plan. Taking the wheel into my own hands. Green on the signal, foot on the gas tonight. If I want to, I'll never land. And if I want to watch me, I can. Circle the globe and do it again, I might. Como eu fiz um review de ontem, entrei em estratégia, como temos aí nosso tempo, eu quero agora entrar numa técnica muito importante. Vocês não controlam emocionalmente, nesse momento, as reações. Quem controla é, dentro desse aparelho cerebral, nós temos estruturas no aparelho cerebral, aqui chamado de lóbulo parental, aqui em cima, o parente está crescendo, lóbulo pré-frontal, que é esse aqui da estratégia, aqui atrás o lóbulo da ínsula, uma região aqui que cuida das emoções. Essas emoções são guardadas em vocês, através disso aqui. E aqui na lateral, aqui quase dentro do cérebro, o lóbulo temporal. Hoje se sabe que essas regiões, elas têm funções, e uma delas é o controle das emoções. Então, como é que eu vacino um indivíduo, coloco ele blindado para a emoção não atrapalhar? Hora de entrar, hora de sair, hora de dar o stop, como eu reajo com alguém, como eu reajo com os. Não dá, porque você não é dono desse sentimento. Então nós vamos ter que adestrar esse sentimento através de um aparelho que funciona para analisar risco, mas só quando você gatilha ele, estimula um jeito que ele vai trabalhar ao teu favor. Então a primeira coisa eu vou pedir que anotem aí, pode pedir para vocês colocarem material de anotação, anotem aí agora, um objetivo, qualquer um que seja, rapidamente, que eu quero mostrar uma coisa que deve mudar muitos de vocês, dentre uma das técnicas. Anotem aí um objetivo, seja ele qual for, pessoal, profissional. Tô anotando aqui também. Tá. Anotando aqui, quero fazer 10 milhões esse mês no Day Trade, Nando. Muito bem, compadre. Pode ir? Posso ir? Pode. Vamos lá. Agora eu vou explicar que o que vocês anotaram aí não controla o cérebro, bem? E por quê? Nesse momento existem estudos para usar esse aparelho. Então aqui, no meio do cérebro, a gente tem uma estrutura chamada amígdala cerebral. Ela é responsável por medo, rancor, ameaça, e ela trabalha ao nosso favor. Esse circuito aqui, quando ele é ativado, o indivíduo fica emocionalmente abalado. E ele perde a capacidade de visão, não de visão, de ver o que precisa ser feito. Nessa região aqui, chamada córtex pré-frontal, aqui ela é responsável por meta, plano, responsável pela persistência, pelo comprometimento, e, em especial, por inibir o comportamento. Vou conseguir me controlar. Ou por manifestar o comportamento. Vai, não importa. Esse jeito de funcionar do cérebro, ele possui 21 estradinhas ou circuitos. Você recebe o estímulo, ele já vai para a vaca preta e branca. Na hora que eu faço um imagiamento, ao pedir para você imaginar a vaca preta e branca, que eu não disse, ao imagiar ela no pasto com a teta cheia de leite para você ordenhar, na hora que você precisa acompanhar essa minha fala, o córtex pré-frontal, ele constrói uma imagem, como se fosse para conduzir o discurso,
ele precisa imagiar aquilo que eu estou dizendo. Nesse momento, nesses 21 circuitos, existe um pequenininho aqui chamado circuito da ameaça. Isso quer dizer, quando emocionalmente eu perco, ou quando emocionalmente eu estou sem a minha qualidade inteira de análise, anteontem eu disse algumas técnicas que podem auxiliar, tem um compêndio delas, um monte, mas tem algumas que determinam o freio da emoção. E para usar, eu preciso usar esse aparelhinho, que é 1,5 kg, 1,3 kg, a gente sente 150 gramas, 130, está preso num líquidozinho, mas ele é feito para nós para controlar o medo. Esse circuito, um dos 21, chamado circuito da ameaça, curiosamente, é o único circuito cerebral, a estradinha, que comanda sensações e emoções, que em algum momento, se um tiver aceso uma sala, a outra vai estar apagada. Isso quer dizer, se essa região tiver ativada, tiver um monte de conversa cerebral, chama sinapses, os neurônios estão se conversando muito, está ativada aquela região. Na neuroimagem, quando a gente olha na televisãozinha, aquela região está bem vermelha. Vermelha significa muita conversa, muita ativação. E, num outro lado do cérebro, que aqui no córtex pré-frontal, está verde. Ao mesmo tempo que esse precisa se ativar vermelho, esse precisa se desativar, como se fosse um botão. Para um estar aceso, outro tem que estar apagado. Isso quer dizer, há algo, você perde a condição de ser ameaçado. Mas isso não é tão simples a gente controlar. Porque na medida que eu digo para você, não pensa na vaca, você vai pensar na vaca. Então nós temos que usar uma inteligência, em especial, fazer com que o medo pare e fazer que, ao mesmo tempo, uma estratégia nasça controlando as emoções. Isso não é uma coisa simples. E a partir de agora, fiquem muito atentos que isso nunca foi dado no mundo digital, na internet. Isso são questões para comunidades muito exclusivas, como as comunidades do Portes, como lá na Toro, como nas comunidades e nos tipos de treinamento que ele me pede para dar. Então eu vou pedir, é um ouro muito grande, porque eu sei que só 10% de vocês conseguiram escrever uma meta e eu vou explicar por quê. Nesse momento, existiu um estudo que revolucionou a forma de usar o cérebro, chamado escolha cega. O cérebro, ao ter dado para ele, foram 16 países, um estudo muito sério, deram uma pipoca no valor de $3,50 e deram uma grande no valor de $7, para que ele pudesse escolher comprar. Nesse momento, o cérebro não tinha dúvida. Ele veio e pôs 83% das compras da amostragem, que foi feito um estudo ultracientífico. Isso quer dizer, optaram por esse aqui. Só que quando eles usaram áreas neurais do cérebro para enganar o cérebro, por isso escolha cega, eles vieram aqui e colocaram uma pipoca média e deram o preço de $6,50. A primeira descoberta, o cérebro, para poder fazer uma avaliação, ele nunca vai fazer com um número só. Ele não cria a condição de imagiar e ativar a amígdala, não para causar ansiedade e emoção, mas para causar a condição dele poder analisar. Primeira descoberta, que o cérebro é binário. Ele só consegue fazer uma avaliação quando você dá a ele 2 números. Se ele não tiver 2 números, ele coloca coisas e ele acredita que, de alguma forma, uma hora ele vai atrás. Mas, nesse momento, ele não analisa o que precisa ser feito. Porque, quando ele bateu o olho nos 3, e ele tinha que escolher, imediatamente, por uma questão de ser binário, ele precisa, com 28 sorvetes, chegar em 2 para poder escolher um.
Então, o que entenderam nesse momento? A hora que você põe as 3, ele imediatamente corta uma, porque se ele é binário, ele precisa de 2 números para resolver o que ele vai fazer. Então, ele vem e corta a pipoca pequena. Ele não está percebendo o que a gente fez com ele. Então, o cérebro começa agora a avaliar, a partir de 2, o que eu vou escolher. E a curiosidade do segundo resultado do estudo. O cérebro nunca vai avaliar uma escolha por aquilo que ele ganha. Ele só vai avaliar por aquilo que ele perde menos. E ele só vai avaliar se ele tem 2 opções, não uma. Então, quando você trabalha com uma meta e você dá só um número para o cérebro, você está dando gatilho a ele da cegueira. Ele ainda não tem a estratégia, ele coloca uma coisa para ir atrás, mas ele não fez a avaliação. Porque para ele avaliar, você precisa dar 2 números. Então, nesse momento, ele bate o olho em 2, avalia para escolher, e se ele escolhe para aquilo que ele perde menos, ele pensa assim: por 50 centavos ou cents, eu vou deixar de ganhar tudo isso. 87% das compras vieram para pipoca grande. Nossa. Porque por 50 centavos, como é que eu vou perder tudo isso de pipoca? Ele não pensa que ele não vai comer. Esse é o segredo da batata do McDonald's a 50 centavos. A gente sabe que não vai comer, muitos de nós, a gente compra porque é 50 centavos, vem junto. Ao comprar, a gente às vezes deixa, a gente acredita, não, vou comer 1 ou 2, e acaba jogando fora, acaba muitas vezes nem dando, porque o cérebro pode ser manipulado. Então, primeiro, eu preciso dar ele, para que ele acorde a avaliação, ele pense, peraí, o que eu posso perder com isso? Eu tenho que trabalhar com 2 números, não com 1. E a segunda coisa, ele vai escolher por aquilo que ele perde menos. Como isso funciona no controle dos compulsivos? Ou quando vocês iniciam um processo que é ansiedade e a ausência de pai e mãe na primeira e segunda infância fez com que vocês, ao buscarem uma estratégia inconsciente de ganância, medo e ansiedade, lembra, ganhar o que pode faltar não é um pensamento de prosperidade, é um pensamento de escassez.